estávamos falando aqui o quanto que um setor de tecnologia na área de cyber unido pode transformar não só a vida das organizações, mas das pessoas. União, colaboração, é um pouco disso que nós vamos falar aqui com o convidado Paulo Conduta. Conduta, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder contribuir um pouco aqui nesse mundo de cyber e também esse mundo humano que a gente tem que trazer para dentro da tecnologia e da cibersegurança. É verdade. Vamos falar de tudo isso. Bora. E vamos começar falando um pouquinho de essência, falando daquilo de quem somos de verdade, olhando um pouquinho da nossa história. Sim. E queria lembrar, Conduta, da sua infância. Legal. Bom, conta um pouquinho para nós. Legal. A minha infância foi uma infância simples, teoricamente, tá? Vamos dizer assim. Sou um estudante de uma escola estadual, tá? Mas nunca passei também, não passei nenhuma necessidade. Sempre tive uma vida bem simples, com um pai trabalhando com taxista, né? Uma mãe dona de casa, né? Com mais 2 irmãos, né? E fui o primeiro, teoricamente, da minha família a se interessar por tecnologia já desde criança, né? Que bacana. Já tinha, entre aspas, ali um desejo de conhecer o mundo de tecnologia. Ainda naquela época era mais um mundo de eletrônica, ali de conhecer, abrir equipamento, abrir computador, tudo. E aí quando surgiu indo para o colégio, foi algo que naturalmente eu escolhi ir para uma área mais especializada e ir mais a fundo dentro da tecnologia, né? Conduta, é legal a gente falar um pouco da nossa geração, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas vocês falam sempre que brincadeiras muito legais, né? Sempre começou muito curioso, desmontando coisas. Mas é importante as pessoas entenderem que na nossa época a gente não tinha oferta de brinquedo, a gente não tinha televisão a qualquer hora, né, que você precisava, a gente não tinha smartphone, não tinha, o videogame talvez era um momento mágico, né? A gente brincava com coisas criativas, pegava um pauzinho na rua e fazia daquilo um carrinho, né? Exato, exatamente. Foi assim com você também? Foi bem assim, tá? A minha infância foi uma infância muito boa, vamos dizer assim, né? Brincar na rua, você ter ainda a segurança de estar na rua, para você, entre aspas, aproveitar a vida com seus amigos, né? Seus familiares, foi algo muito assim, gratificante. E essa questão toda, né, desse envolvimento com a tecnologia, né, é algo que nasce, né, nasce com a pessoa e nasce esse interesse, né. Um pouco diferente hoje, que hoje já está muito fácil esse acesso à tecnologia, né. Hoje você já nasce, uma criança nasce com o iPad, já nasce com o telefone, com o joguinho, com a internet. Então, é algo que no nosso mundo não existia essa conectividade. Você tinha aquela limitação física, claro que não existia a internet na época, e também a limitação financeira também, né? Que o acesso para um dispositivo, um computador, era algo extremamente caro. Proibitivo, né? Sim, sim. Para as nossas famílias chegava a ser proibitivo, né? Assim, exatamente. Era mais ou menos assim, ou tinha um carro ou tinha um computador, umas relações assim, né? Essa relação que você falou foi exatamente uma relação que eu tive com a minha atual esposa, né? Na época que a gente falou, isso já um pouco mais à frente, né? Não estou falando aí lá pelos anos de 97, mais ou menos, que eu falei, olha, o que a gente faz agora? A gente ganhou uma grana boa ali num projeto que a gente tinha feito, né? O que a gente faz agora? A gente compra um carro ou vamos comprar um notebook parrudo? Eu falei, quê? Vamos comprar um notebook, né? Porque o carro a gente consegue se virar, a gente pega ônibus, pega táxi, o que for, mas um notebook vai trazer para a gente uma rentabilidade, vai trazer algo importante para o nosso deslanchar a nossa vida, né? Instrumento de trabalho, exatamente. né? O nosso instrumento, o carro é um facilitador, sim, mas aqui é exato. É um desejo, claro. Porque todo jovem queria 18 anos, queria ter um carro, né? Mas, não, vamos ir comprar um notebook. Conduta, você sabe que você está trazendo uns insights super legais, né? Assim, hoje, se você fala para um jovem, assim, por que você gosta de tecnologia? Não, porque eu quero explorar a IA. Não, porque eu vou, na verdade, codificar de uma forma diferente, né? Poxa, na nossa época era simplesmente o computador, né? Exato. A figura da tecnologia na época, que para nós era a informática, a computação, era a figura do computador, né? Exato. Do device, do hardware ali, né? Exato. Quando foi o primeiro momento que você parou na frente do computador e começou a teclar, começou a fazer algumas funções básicas? O primeiro contato, né, como eu falei, era uma criança, podemos dizer assim. Meu irmão, né, já um pouco mais velho do que eu, né, ganhou um computador usado na época, né,
e troca disquete, bota disquete, daquela época que tela verde, exatamente naquele... Disquetão de 5 em quarto, né? Exatamente, tudo aquilo, né? Então foi o primeiro contato que eu tive, né? Mas era um computador ainda bem precário ainda. E aí comecei a dar uma lida, né? E material para ler, o que eu li era manual. Não, pegava o manual do DOS, manual do VB, do que tivesse ali de sistema ali na caixinha, pegava, abria o manual e começava a ler. Ia executando, sem saber exatamente o que estava fazendo. Exato. Né? Ia mexendo, né? E isso começou a dar gosto na mim, gosto pessoal de querer evoluir dentro da carreira de informática, né? Na época, como a gente falava. Que bacana. Tempos bons, início de tudo, né? Onde o nosso interesse, a curiosidade era o grande elemento que a gente precisava, porque tudo estava brotando, né? As redes estavam nascendo, sistemas operacionais, internet estava engatinhando, tudo era início de tudo. Cyber não é a cyber de hoje, era totalmente diferente. Totalmente. Né? E uma coisa que é muito interessante, e acho que até uma sorte que eu tive, né? Eu fui estudar processamento de dados, né? Na época, acho que nem tem mais esse curso hoje no mercado. Fui fazer um estágio e, por sorte, consegui um estágio dentro de um provedor de internet. Olha só. Então, quer dizer, essa facilidade que eu tive de ter a proximidade ainda com algo que estava nascendo naquela época, que tinha uma conexão, né? Num provedor eu conseguia ter uma conexão ativa com o mundo, né, da internet, mas ainda num nível bem limitado, com questões de velocidade e até disponibilidade de conteúdo e até mesmo de idioma, né? Naquela época tudo era só em inglês e não tinha nada aqui disponível. Então, mas isso facilitou todo o meu conhecimento que eu fui adquirindo, tá? E justamente foi algo desafiador que eu sempre gostei, né? Então, quando eu entrei naquele mundo, eu falei, nossa, o que é isso? Meu Deus do céu, coisa maluca disponível. Tinha a época antiga Fenasoft, né? Fenasoft, a gente tinha as feiras, fui fazer Fenasoft com a empresa, participei de vários eventos dessa linha ainda, quando tinha ainda o mote do computador. Então, muito legal toda essa caminhada que eu fiz de aprendizado dentro da minha, entre aspas, de adolescência, início da minha vida adulta. Né? Legal. Paulo Conduta, tecnologia, informática, bate, é aquilo que você quer carregar e aí chega aquele momento de desenvolver uma carreira. Né? Começar a ganhar seu dinheiro, construir família, né? Buscar o espaço de um trabalho muito árduo. E como que é esse começo, né? E aí você começa a galgar posições, desafios, muito mundo financeiro, né? Você tem uma marca, Paulo Conduta, né? Um grande expert, né? No negócio financeiro, cyber, infra, ou seja, como que você construiu tudo isso? Acho que foi a minha carreira foi muito formada sempre na curiosidade e na questão de ser muito mais autodidata do que propriamente dito um ensinamento educacional, né, daqueles modos que temos hoje disponíveis no mercado. A minha vida, pela curiosidade, pela necessidade em si de ter que aprender e até mesmo os desafios que me foram colocados desde a época que eu comecei nesse provedor de internet, me deram, né, uma bagagem de conhecimento técnico, né, tanto nas instruções, questões de rede, questões de software livre, que é algo que é fantástico, que eu gosto muito, né, e também já entrando um pouco nesse cenário de segurança. Isso abriu uma porta para mim de conhecimento muito elevada. E com base nesse conhecimento, e também até com base no relacionamento que eu criei dentro desses provedores, conhecendo outras pessoas do mercado, conhecendo clientes, tendo uma relação muito próxima com esses clientes, né, acabei tomando um rumo de junto com a minha esposa, da minha namorada na época, né, montar uma consultoria, né, ainda no cenário pequeno, nós dois, vamos para o mercado, né, vamos ver o que a gente consegue no mercado evoluir, né, e esse relacionamento próximo, essa confiança que foi dada à minha pessoa, né, foi muito importante, porque abriu inicialmente a porta da onde eu estou hoje, dentro do Banco Univest, né, agora Uribank, né, e fez esse relacionamento por intermédio do próprio banco, criar outras relações de proximidade com outras pessoas que tinham alguma relação com as pessoas que trabalhavam dentro do banco. Então, eu tive ali a facilidade, a oportunidade e a vantagem de ter essas indicações, né, de outras pessoas
que me deram a possibilidade de crescer e trabalhar em diferentes cenários dentro do mercado financeiro, né? Trabalhar com assets, trabalhar com boutique, trabalhar com o próprio banco na época também, que eu iniciei todo esse processo de consultoria com as empresas do grupo. Então, isso para mim me deu uma bagagem de conhecimento do mercado financeiro e propriamente também das questões de tecnologia e segurança, voltado muito para esse ramo de atividade. Muito legal, que história bacana, uma mistura de empreendedorismo com vida executiva, mas sempre defendendo os interesses, né, da comunidade, do banco, dos sistemas de segurança. Sim. Conduta, falando um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo do mundo de cyber, né, bem diferente da época que você começou, que eu comecei, né, hoje claramente, né, é uma estrutura bem fundamentada nas empresas, com uma agenda super importante, e eu queria produzir aqui com você alguns insights, né? A importância hoje, né, da cadeira do CISO dialogando com o conselho numa comunicação muito voltada para negócio. Sim. Do nosso lado, menos techniquez, né? Do lado, sem dúvida alguma, do board também, sem alguns preconceitos ali, né, do cyber. Como que você vê esse diálogo hoje entre o negócio, mundo de cyber, gestão desses riscos? Como que você tem visto isso? Eu acho que é um desafio, tá? É um desafio o mercado de tecnologia, o mercado de segurança falar a língua do board, tá? Falar da importância da segurança, mas de forma que o board possa entender exatamente aqueles riscos que nós queremos apresentar ao board e ao negócio, tá? E da mesma forma, acho que também o próprio board tem que saber o que é que a gente está falando no quesito um pouco mais técnico, tá? Eu acho que uma troca, né, de informações que é muito importante. Acho que a gente tem na nossa carreira aqui uma evolução e a gente vê bons nomes do mercado que estão conseguindo desbravar essa barreira, né, de sair do mundo mais técnico, de ir para o mundo mais executivo. A gente tem exemplos do Glauco, acho que é um exemplo muito bom do mercado, financeiro. Bacana. Ele quebrou essa barreira, parece ou não, mas tem aparentemente uma carreira muito parecida, começando provedor de internet também, foi membro da BBC, tem ali uma possibilidade muito grande e acho que uma voz muito importante dentro desse mercado. Então, eu acho que esse cenário que a gente traz agora de desafio, de trazer a questão toda de cibersegurança para as empresas é algo de extrema importância. A gente vê, e no mercado regulatório a gente tem uma vantagem que o próprio regulador ali define algumas regras e impõe, de certa maneira, alguns controles, né? Mas não é só esse controle imposto pelo regulador. Existe uma necessidade de mercado. Hoje as empresas, elas têm por natureza dar segurança para o seu negócio. Se ela não consegue dar essa segurança para o seu cliente, ela acaba perdendo o negócio, perdendo o cliente e muitas vezes perde até a existência dela dentro do mundo corporativo. Muito legal. E nisso, Conduta, dá para puxar aqui uma conversa para a gente falar de conscientização. Claro. Né? E a conscientização na mais ampla possibilidade que nós podemos enxergar. Porque quando a gente fala em conscientização, a gente não está só ajudando que os negócios sejam negócios longevos. Não, a gente está ajudando que a pessoa, o chefe de família, né, mais consciente, né, ele vai propagar uma cultura dentro da sua casa, né, com insights, com gatilhos, né, para ter uma vida digital mais segura, né? Queria falar um pouquinho dessa importância e um pouco dessas dinâmicas no dia a dia para trabalhar a conscientização. Eu acho que o ponto mais importante é você ter uma ação de segurança na sua vida, né? Se você consegue conscientizar a pessoa da importância dela utilizar a segurança no seu dia a dia, no mundo corporativo, ela vai aplicar da mesma forma. Então, uma campanha que a gente fez dentro lá do banco, que foi muito positiva e que trouxe um resultado muito interessante, foi uma campanha de proteção, por exemplo, a celular. Então, a gente trouxe ali dentro do nosso ambiente questões voltadas não para o nosso negócio, mas voltadas para a vida pessoal. Então, quer dizer, a gente trouxe uma educação ali de como a pessoa pode ter o seu ambiente de celular seguro, como ele pode trazer essa segurança para o seu filho, para a sua família,
para que ele tenha uma vida segura dentro do uso do celular, que é um dispositivo que todo mundo utiliza hoje. E essa facilidade que essa pessoa absorveu desse treinamento, desse processo de conscientização, foi extremamente gratificante para ela e foi elogiado por todo mundo, porque trouxe justamente a importância da segurança na sua vida para depois trazer para o seu mundo corporativo. Ela entende que ela não pode, por exemplo, clicar num link, clicar ali numa mensagem de SMS, dar uma informação para alguém que ela não conhece, que é a mesma coisa que a gente espera no mundo corporativo. Ela não deve fazer, ela deve fazer exatamente as mesmas proteções dentro da empresa. Então, isso daí é gratificante também. E cada dia que passa, né, Conduta, a gente também... Assim, deixa eu elaborar um pouco melhor o raciocínio. Claro. Nós somos muito cobrados pelo board da companhia, né, a trazer o tema com mais fluidez, ou seja, falarmos uma linguagem mais comum, que conecta. E a gente tem essa dificuldade porque o tema é mais técnico, né? Então, a gente está vivendo aquele momento do lúdico, né? Tentar passar uma mensagem nas entrelinhas ou de uma forma muito mais visual, muito mais experimental, a pessoa experimentando ali, né, com programas de engenharia social, interagindo ali com as pessoas, o cocada fish, o picolé fish, isso, né? Isso. Essas interações, né? Então acho que a gente tem que realmente usar a criatividade e levar propostas novas, né, Conduta? Não adianta a gente só bater na tecla de dar um PPT, dar um PDF lá para o cara ler, fazer o cara fazer algumas perguntas técnicas, não adianta. Você tem que trazer ele para o mundo real, você tem que botar ele num processo de gamificação, né, que hoje, se a gente for ver essa geração, ela é muito apegada nessa gamificação, né? Você bota ela dentro do jogo, faz, por exemplo, um CTF, né, que aí você empolga a pessoa de querer descobrir primeiro a vulnerabilidade, a falha de segurança existente ali, e ela vai receber um prêmio. Pô, isso daí é algo que a gente começa a trabalhar com essas pessoas, né, com essa geração, para justamente ela entender o conceito de segurança. E aí, quer dizer, você vai diversificando conforme o seu público, né? Não adianta a gente querer ter uma abordagem única e para todo mundo, né? Você tem que direcionar muitas vezes as suas armas da forma que você tem para o cenário mais assertivo, né? E ali você consegue, de certa maneira, elevar a palavra da segurança para todo mundo entender como até uma forma de evangelização, né? Falando abertamente. Paulo Conduta, tenta imaginar um jovem fazendo uma pergunta para nós, assistindo essa nossa conversa, né? E diz assim: Conduta, você recomendaria uma carreira, para mim, em cibersegurança? Sou um cara que adora o TI, gosto de estudar, poxa, sou apaixonado, mas eu estou em dúvida se eu vou para o lado A ou o lado B. Você recomendaria um jovem a integrar o mundo de cyber? Eu recomendaria. Se ele quer ter uma visão clara de todo o mundo de tecnologia, né, vamos tanto vendo uma questão de desenvolvimento, infraestrutura, redes, se ele gostar de ter uma visão geral, eu acho que ele deve ir para o mundo de cibersegurança, né? Porque ali de cibersegurança não é que a gente é o especialista de todos os assuntos, não. Mas a gente, quando a gente entra num determinado assunto, a gente tem que entender como que é o funcionamento daquele determinado, entre aspas, processo de desenvolvimento, de redes, de infraestrutura, tudo aquilo que envolve, né, um processo de tecnologia, um processo de digitalização, você tem que entender. Então, quer dizer, quando a pessoa... Por isso que é muito importante ter uma ideia que muitas pessoas nascem dentro do circuito de Service Desk, infraestrutura, e o próximo caminho dela é um nível de cibersegurança. Tá? Porque ele acaba tendo uma especialidade dentro da sua carreira e consegue trazer essa especialidade para o mundo da cyber como uma forma produtiva de ele ter os controles ali estipulados. Muito legal. Boa dica, Paulo Conduta. Conduta, a gente sabe que para criar uma carreira, principalmente na área de tecnologia, é super importante alguns pontos. Claro. Né? Um deles, ter conexões, desenvolver pessoas que possam ser seus mentores, suas referências, né? E sempre andar junto, né, com aquelas pessoas que você olha e fala assim, poxa, tem uma conexão, como você trouxe aqui, né? Sim. Alguns exemplos, né? Queria que
você falasse um pouco sobre isso, né? E a importância também da família. E agradecer algumas pessoas, talvez relembrar alguns nomes aqui. Momento de agradecimento pela sua jornada profissional. Acho que o momento de agradecimento falar, se a gente for falar todo mundo, vamos ficar um longo tempo aqui, mas todos meus chefes, tá? Meus colegas, meus, entre aspas, durante esse período, clientes também, foram muito importantes que puderam ali trazer a abertura, né, da porta para um jovem que estava ali batalhando pela sua posição dentro do mercado, né, e pôde ali desbravar esse mundo de cibersegurança e chegar até hoje onde eu estou, né. Então, falando abertamente ali, todas essas pessoas que estavam envolvidas dentro desse processo, eu só tenho a agradecer. Como referência, né, vamos dizer assim, acho que vale a gente pontuar, né, uma pessoa que hoje já está altamente reconhecida no mercado, né? O Sêmola, com aquele primeiro livro que ele trouxe ali de segurança da informação, né? Foi, eu acho, um cara que trouxe uma visão muito didática da cibersegurança, onde não existia no mercado brasileiro uma pessoa falando abertamente do assunto, né? Então, aquele livro é um livro que eu tenho de cabeceira, que eu sempre, quando eu encontro, eu falo, por que eu não estou com o meu livro para ele poder fazer o autógrafo, né? É algo que sempre eu acabo lembrando, um dia eu pego ele e vou pedir esse autógrafo. Sensacional. E na questão de família, né, todo o apoio que eu tenho da minha família, do meu pai, da minha mãe, quando puderam, né, de certa maneira, financiar a minha entrada no mundo de tecnologia, né? Eu estudei no colégio técnico, eles pagaram durante bom tempo esse período de colégio técnico. Depois comecei o estágio, eu falei, não, pai, mãe, deixa que eu pago, eu vou seguir meu rumo aqui, fiz depois da minha carreira. É verdade. E minha esposa e minha filha que também suportam esses longos dias que muitas vezes acabam virando noites ali à frente do trabalho, do estudo, né? Então, quer dizer, eles para mim são tudo na minha vida e tudo que eu faço é por eles. Tá, e Paulo Conduta dando detalhes de uma vida por trás da TI, uma vida de CISO, uma vida de um profissional na área de tecnologia, né? Ama o que faz, mas principalmente pelo apoio e suporte que tem da família para a gente poder aguentar esses trancos aí do dia a dia. É uma vida que você pode falar que você vai ter que se dedicar, muitas vezes você vai ficar horas e horas estudando, trabalhando, tudo, mas no final você vê um resultado e isso te dá um prazer fenomenal, tá? Você vê o resultado por aquilo que você passou, aquilo que você entregou, aquilo que está dentro do mercado hoje é gratificante. Que bacana. Conduta, você tem algum hobby? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Bom, vamos lá. Além de trabalhar, muitas vezes o pessoal fala que eu sou um workaholic, eu assumo que realmente adoro o que eu faço, adoro trabalhar, estudar, né? Acho que é um ponto que eu adoro fazer também. Estou me antenando sempre nos assuntos de cyber e também de não cyber, muitas vezes no quesito até de tecnologias, disruptoras, né? Inovação, e também entrando um pouco nesse cenário de executivo, de poder também se preparar para falar com o próprio board, com outras pessoas do mercado, né? Gosto muito de fazer um churrasco no final de semana, chamar os amigos, isso daí para mim é algo bem gratificante. E durante o período que eu consigo estar com a minha dedicar a minha família, tenho o meu hobby que adora, que é viajar, né? Então, viajar, o que minha esposa adora, minha filha, quando pequena, a gente já viajava muito com ela no carro, ia para diferentes lugares, nunca foi algo impeditivo, foi pelo contrário, a gente quis sempre trazer para ela algo que eu não tive muita oportunidade durante pequeno, né? Que é essa facilidade de poder viajar com carro, de avião que seja, mas de conhecer um pouco o mundo aí que ela tem pela frente. Tá aí, Paulo Conduta. Paulo, que história bacana. Obrigado pela generosa contribuição que você está deixando aqui para toda a nossa comunidade de tecnologia, em especial de cybersecurity, né? Estamos sendo instrumentos aqui para documentar parte da história dos grandes líderes de cyber do nosso país. Estamos numa jornada longa e te agradeço imensamente pela sua participação. Que isso, Renato, é um prazer estar aqui e também quero parabenizar por todos os nomes que você trouxe até aqui o momento. Acho que são nomes fantásticos, tanto do mercado de tecnologia, quanto também do mercado de cibersegurança. É algo que
vale a pena você parar ali dentro da sua meia hora em assistir essas entrevistas e coletar muito daquilo que está sendo apresentado como ser humano, como pessoa profissional, né, para dentro da sua vida. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado. Paulo Obrigado. Conduta, valeu.